Amém. Bom estarmos na casa do Senhor. É muito bom estar aqui presente e ver os irmãos. Vamos então agora dedicar este tempo de louvor e adoração a Deus. Vamos dizer que toda bênção, honra, poder e glória Ele pertence ao eterno Deus. Amém. Bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorei ao eterno Deus. Bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorei ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorei ao eterno Deus. Bênção e honra, poder e glória pertence ao eterno Deus. Todos os povos, criação sua, adorei ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Reinará sobre toda a terra, cantei ao eterno Deus, na terra com a sua palavra, cantei ao eterno Deus. Reinará sobre toda a terra, cantei ao eterno Deus, na terra com a sua palavra, cantei ao eterno Deus. Toda língua confessará sua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor serás exaltado, ó Deus, e o teu reino não passará, ó eterno Deus. Amém. Deus, muito obrigada por podermos estar aqui presentes, Senhor. Podemos estar aqui em adoração e louvor a Ti, Senhor. Neste momento de adoração, Senhor, nós queremos cantar, Senhor, cantar para Ti, Senhor. Queremos entregar os nossos corações e a nossa vida a Ti neste momento, Deus. Queremos estar nos Teus braços de amor, Deus. Só em Teus braços de amor, Senhor. Vem, Senhor. Vem encher este lugar, Deus, da Tua presença, Deus. Vem trazer este amor, vem inundar com este amor, Deus. Canto uma canção de amor ao Salvador, ao meu Jesus. Grato estou por tudo, ó Senhor, precioso, querido Jesus. Eu te agradeço porque tu me fizeste. Não há onde eu
faz aquietar em teus braços de amor. Eu canto uma canção de amor ao Salvador, ao meu Jesus. Grata estou por tudo, ó Senhor, precioso, querido Jesus. Eu te agradeço porque tu me chamaste. Não há onde eu queira estar, só em teus braços de amor, em teus braços de amor que me seguram, me fazem quietar em teus braços de amor, só em teus braços de amor, em teus braços de amor que me seguram, me fazem quietar em teus braços de amor. Nós queremos estar, Senhor, nestes braços de amor, nestes braços que amam tanto, Deus. E às vezes nós vemos-nos perdidos nas coisas deste mundo, vemos-nos perdidos naquilo que nos distrai de Ti. Vemos-nos feridos pelas coisas que nos afetam, pelas tristezas, pelas ofensas, Deus. Mas mesmo quando nós estamos quebrantados, quando nós estamos feridos, Senhor, Tu nos chamas a amar-te. Tu nos chamas, Senhor, a nos aproximarmos de Ti, a ir até ao altar, aos braços do Eterno Pai. E Tu nos amas mesmo quando nós não nos sentimos amados. Tu trazes vida mesmo quando nós sentimos-nos quase que mortos, cansados, oprimidos, feridos. Tu mesmo assim, Tu nos amas. Tu não trazes ânimo no meio da aflição. Senhor, obrigada, Deus. Obrigada por quem Tu és, pela Tua essência, Senhor, porque Tu és tão bom, Deus. A próxima música que iremos cantar fala sobre ir até ao altar dos braços do Eterno Pai, porque o perdão ele já foi comprado com o sangue de Jesus. Amém. Jesus nos chama. Quebrantado e ferido estás, oprimido pelo teu pecado, Jesus te chama. Pensas que já não há solução, queres beber da água da sua mão, Jesus te chama. Vem até ao altar, aos braços do Eterno Pai. O perdão foi comprado com o sangue de Cristo Jesus. Vem até ao altar, aos braços do Eterno Pai. O perdão foi comprado com o sangue de Cristo Jesus.
Deixa a culpa e o erro para trás. Hoje é dia, não há que esperar. Jesus te chama. Tua alegria Ele renovará. Nova vida Ele te dará. Jesus te chama. Vem até ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado com sangue de Cristo Jesus. Vem até ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado com sangue de Cristo Jesus. Maravilhoso é o nosso Salvador. Canta aleluia, Cristo vive. A ti eu me rendo, pois de tudo és Senhor. Canta aleluia, Cristo vive. Maravilhoso é o nosso Salvador. Canta aleluia, Cristo vive. A ti eu me rendo, pois de tudo és Senhor. Canta aleluia, Cristo vive. Vem até ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado com sangue de Cristo Jesus. Vem até ao altar, aos braços do eterno Pai. O perdão foi comprado com sangue de Cristo Jesus. Não sei como é que está o teu coração nesta tarde. Não sei o que é que tu tens andado a sentir. Mas eu sei que Jesus, Ele te ama. Ele te chama. Ele te chama para junto dEle. Podes estar ferido, podes estar triste, podes te sentir sozinho. Mas Jesus, Ele continua a amar-te. Ele te chama. Filho, vem ter comigo. Ele tem os braços abertos, prontos para te receber. Vem até ao altar. Clama a Deus nesta tarde. Senhor, eu preciso de Ti, Deus. Preciso de Ti na minha vida, Deus. Se tens andado a sentir que não há solução, que não há nada que possa melhorar o que tens sentido ou a tua vida, Jesus, Ele chama-te. Ele chama-te a ajoelhar-te na tua casa. Ele chama-te agora a levantar os braços e dizer: Jesus, eu entrego tudo a Ti, Deus. Jesus, eu entrego tudo a Ti. Diz isto a Deus: Jesus, eu entrego tudo a Ti. Eu entrego tudo em Tuas mãos. Tudo o que me aflige, tudo o que me tenta afastar de Ti, eu agora vou deitar fora, eu vou entregar tudo a Ti, vou entregar a minha vida a Ti, Deus. Esta música fala exatamente disto, é um convite e só Tu podes aceitar este convite. Ninguém vai fazer por ti,
mas sei que tens andado a sentir-te sozinho ou quebrantado ou ferido. Não sei o que é que tu sentes, mas Jesus, Ele nos chama a clamar a Ele, a aproximar-nos dEle. Vamos cantar só este refrão novamente. Vem até ao altar, aos braços do Eterno Pai. O perdão Ele já foi comprado. Vem até ao altar. Clama a Deus. Vem até ao altar, aos braços do Eterno Pai. O perdão foi comprado com sangue de Cristo Jesus. Vem até ao altar, aos braços do Eterno Pai. O perdão foi comprado com sangue de Cristo Jesus. Relação com o nosso Pai, às vezes isso transporta-nos inconscientemente para a relação com Deus. É fácil, Jesus é o nosso Salvador e Jesus é o nosso irmão mais velho e Jesus é tudo para nós, sem dúvida, mas Deus te revelou como Pai. E na cultura judaica da época de Jesus, a família era muito baseada no formato patriarcal. O que é que isso significa? O pai tinha uma imagem central na sociedade. O pai era o foco central da família. O pai, judeu, era a figura do dono da casa, do dono da herdade. O pai era aquele senhor da família e todas as decisões giravam em torno do pai. O pai decidia. E nenhum dos filhos da altura ousaria a questionar a autoridade do pai. Hoje nós estamos a viver outra crise. A falta de identidade e a falta de autoridade. Mas naquela altura ninguém questionaria a autoridade do pai, sob pena de ser deserdado, banido do seio familiar, ou até mesmo se maltratasse o pai, podia até mesmo ser apedrejado pela comunidade. Era uma sociedade muito centrada numa figura patriarcal. Então para eles, Deus Pai faz muito sentido. Mas para nós, às vezes, por causa da imagem deficiente que podemos ter do nosso Pai, poderá não fazer tanto sentido. Então nesta tarde eu gostaria de vos mostrar a imagem do verdadeiro Pai Celestial. A imagem que Jesus pinta numa história que Ele vai contar, que nós encontramos em Lucas 15, e nós vamos encontrar a verdadeira imagem do Pai Celestial. Eu quero dizer que a palavra de Deus é muito clara e diz: ainda que a tua mãe e o teu pai te abandone, eu, teu Deus, não te deixarei, nem te abandonarei. Eu contei em Montemor e isso marcou muito a minha manhã. Eu estive ali a congregar em Campo de Ourique com os nossos irmãos, de onde pertencemos e estamos ligados, e hoje foi o culto de jovens e quisemos estar lá também a apoiar os jovens, em especial também porque era o meu filho que estava a pregar. Então estivemos lá e depois no final do culto eu saí para fora e estava uma senhora a fumar o seu cigarro à porta da casa de oração, e aquela senhora nós conhecemos, é uma senhora que está connosco há algum tempo, já chamamos de irmã, está no processo, aquele processo de transformação, e nós gostamos de pessoas assim que estão no processo, pessoas que vêm até nós, podem trazer vícios, vidas desorientadas, vidas desorganizadas, mas que entram na igreja e são acolhidos pela igreja. Amamos essas pessoas e queremos que seja Deus a fazer a obra. Nós não vamos dizer, olha, não pode fumar, porque a palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas, mas nem todas as coisas convêm. Nós não vamos dizer, olha, não pode beber demais, porque a palavra de Deus, até vemos Jesus várias vezes a beber, e ele era chamado de beberrão e de comilão. Mas há coisas que nós sabemos, quando é fora de controle, é errado, é pecado. Mas deixamos que seja o Espírito a fazer. Nós ensinamos, mas o Espírito é que faz a obra em cada coração. Eu estava a falar com essa senhora, ela estava a fumar o seu cigarro na porta, e eu cheguei junto dela, e eu disse-lhe assim: você não precisa de sofrer a vida toda.
E quando eu disse aquelas palavras àquela nossa irmã, ela começou logo com os olhos cheios de lágrimas e disse: pastor, a minha vida toda é sofrimento. Eu disse-lhe: mas você não precisa de sofrer a vida toda. Jesus quer mudar a sua vida e pode mudar a sua vida. Veja a minha vida, a minha história, você já me ouviu tantas vezes contar. Deus muda histórias, Deus transforma situações, você não precisa de sofrer a vida toda. Ela disse-me: mas eu nasci em sofrimento. Disse: nasci em sofrimento como? A minha mãe conta-me que ela sofreu muito para me ter e eu nasci num grande sofrimento. E ela diz-me que eu não era para existir, que eu só trouxe sofrimento à vida dela, que eu sou uma mulher que só a faz sofrer, como filha só a faço sofrer, e eu tenho sofrido. E o pastor não imagina, ela diz com a voz embargada, nem imagina o que custa ouvir isso de uma mãe. E eu de repente fiquei sem palavras porque senti a dor daquela mulher, porque graças a Deus eu tive uma mãe que me amou profundamente, e um pai também, ainda que um pouco mais ausente. Sabem, por causa destes problemas, principalmente dentro de casa e dentro do seio familiar, infelizmente, muita gente tem dificuldade de se relacionar com Deus. Mas Jesus, no seu ensino, apresenta o Pai como o Pai Celestial. E para muitos em si encontra contra um Pai severo, da tal cultura que eu já citei. Mas nestes versículos que nós vamos ler, nós vamos ver o comportamento de um pai que ama o seu filho, um filho que estava perdido. E com a atitude do pai, ele demonstrou bênção, perdão e restauração. E é isso que Deus quer fazer consigo. Quer abençoar, restaurar e perdoar. Por isso nós estamos aqui, porque Deus fez isso connosco. Um dia os apóstolos disseram a Jesus: onde é que está o teu pai? E Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem a meu pai? Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias meu pai. João 8,19. Então Jesus veio revelar quem é verdadeiramente o Pai Celestial. Vamos ver? Vamos descobrir? Abra comigo em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 é um dos meus textos preferidos. Hoje alguém me dizia de manhã, eu estava ainda na Escola Dominical de Adultos, ainda apanhou um pouco lá em Campo Torico, e o irmão Jorge Pinheiro, que é o nosso professor de adultos, ele estava a falar sobre este texto, e eu estava a dizer: é interessante que eu vou pregar sobre isto à tarde, e ele estava a dizer: este é o meu texto preferido da Bíblia, que eu gosto de pregar. E eu também gosto muito de pregar. Lucas 15 é o capítulo sobre os perdidos e achados, que têm muito valor para quem pertencem. E nós vamos ao verso 11 e vamos então encontrar esta parábola, que é um clássico, a parábola do filho pródigo, do filho esbanjador. Então diz assim: e disse, Lucas 15, 11, e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo ajuntou tudo e partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou toda a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me-ei e ir ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, eu pequei contra o céu, e perante ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido
e foi achado e começaram a alegrar-se. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, esta é das pinturas mais magníficas transmitidas pelas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui Jesus quer nos mostrar o coração do Pai Celestial. Volto a refletir sobre o assunto e dizer-vos que não era assim que eles tinham, não era este tipo de relacionamento que eles tinham na sua esmagadora maioria com os seus pais. Numa cultura em que pai significava distância. Mas Jesus veio revelar na sua própria vida, porque ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus gostava de crianças, amava crianças, pegava nas crianças, abençoava as crianças. Jesus gostava dos marginalizados da sociedade, estava com eles, sentava-se à mesa com eles. Jesus era capaz de dar atenção a uma mulher da vida e perdoá-la e dizer-lhe: não continues nessa vida, segue-me, muda de vida. Jesus era capaz de tocar nos desprezados da sociedade por doença, aqueles que estavam com lepra e isolados de toda a sociedade. Jesus acolhia no seu grupo de amigos alguns que até eram com mau sentimento no coração, mas mostrava-lhes através da sua vida o coração do Pai, que é um Deus amoroso. Se na quinta-feira nós falámos sobre o Deus de justiça, um Deus que devemos temer e com Ele não se brinca, aqui Jesus vem nos mostrar o outro lado da moeda, a moeda que tem duas faces: o Deus Todo-Poderoso, o Deus que vela pela sua palavra para a cumprir, o Deus que é o justo juiz, o Deus que é horrível cair nas mãos do Deus vivo. Mas virando outra face da moeda, da mesma moeda, nós vemos um Deus que acolhe, um Deus que perdoa, um Deus que ama, um Deus que se preocupa, um Deus que dá o melhor que tem, o seu Filho único, Jesus Cristo, para vir a este mundo, para morrer na cruz do Calvário, para que todo que crê em Jesus Cristo tenha um lugar na casa do Pai, na casa celestial. Então veja só, nós vamos deixar aqui a perspectiva do filho, ok? Eu sei que normalmente nós pregamos sobre o filho esbanjador, o filho que não respeitou o pai, o filho que pediu ao pai a herança e foi para a cidade e gastou tudo com prostitutas, esbanjando dinheiro com amigos, com copos e festas, e de repente viu-se sem nada, com fome no seu corpo. Os seus amigos de interesse de dinheiro fugiram, não queriam saber dele, e ele teve que bater à porta de um lavrador que lhe disse: olha, eu já tenho pastores, só não tenho alguém para cuidar dos porcos, vai guardar os porcos, depois logo se vê o que é que vai acontecer. E por não ter pão, mesmo sendo trabalhador, ele tentava comer das bolotas que os porcos comiam. Agora vejam, aquele filho esbanjador, que desonrou a família, que esbanjou a herança, que maltratou o nome do qual ele portava, o nome da família, o nome do pai. É o mesmo filho que se recorda-se do pai que tinha trabalhadores, e os seus trabalhadores, mesmo os que estavam à jornada, que não tinham contrato, viviam do dia a dia, mesmo aqueles que não tinham contrato permanente ou contrato sazonal, eles tinham sempre comida, eles tinham tudo o que precisavam, e ele ali ia morrer de fome. Então ele pensou: eu vou voltar para o pai, eu não sou digno de ser filho, mas pelo menos ele vai me deixar trabalhar para ele, porque trabalhar para o pai é melhor do que trabalhar para este, que nem comida me dá e eu tenho que comer as bolotas dos porcos. Então ele sentiu no seu coração, ao mesmo tempo havia aquele orgulho, o orgulho que impede sempre o homem de se aproximar de Deus, o orgulho de se rebaixar, de perceber que precisa de perdão, que precisa de pedir perdão, que precisa de se arrepender. Mas ele pensou, mas tomou uma ação, levantou-se de onde estava. Agora citamos-nos no quadro, na figura do pai. Verso 20. Levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai. Portanto, foi o pai que o viu. Viu seu pai. O seu pai o viu. E se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Meus queridos e amados irmãos, esta imagem de pai
é algo fora da caixa para a cultura judaica de então. Esta imagem de pai é uma imagem que não tem nada a ver com aquilo que os judeus estavam habituados. Primeiro porque um senhor, com as suas vestes, na altura não havia calças como há hoje, nem havia calções de atletismo, nem havia calças para ajudar os músculos, eles vestiam-se com vestidos, com túnicas. A ideia de ver um velho pai a correr, a estrada abaixo, na direção de um filho mal cheiroso, de um filho que veio do meio dos porcos, de um filho que o desonrou, de um filho que maltratou o seu nome, de um filho que feriu o seu coração, a sua alma. É uma ideia completamente louca aos olhos dos homens. Mas Deus pegou nas coisas loucas para confundir as sábias. A primeira coisa que nós vemos no verso 20 é que este pai é um pai que espera. O Pai Celestial é um pai que espera. Muitos se têm afastado dos caminhos do Senhor. Têm desonrado o nome do Pai Celestial. Talvez alguns estão-nos a assistir através da internet a ver este vídeo. Têm vergonha de vir à igreja no seu orgulho pessoal e não conseguem se juntar a nós e vão vendo os vídeos à distância. Mas o Pai Celestial é um pai que espera. Vejam que o pai não foi à procura do filho na cidade. O pai não entrou nas boates para ver se o filho estava lá. O pai não foi aos chiqueiros dos porcos à procura do seu filho. Mas o seu amor estava de tal maneira marcado naquela vida que o seu amor esteve sempre presente no fundo do coração daquele filho esbanjador. O seu amor esteve sempre lá presente. E quando o filho pensou que poderia voltar, na sua mente estavam pensamentos como: o meu pai não me vai receber, ele vai me maltratar, ele vai me expulsar, ele vai mandar os empregados darem-me uma sova. Ele podia pensar tudo e mais alguma coisa. Mas a palavra de Deus que é, apesar de ele subir cabisbaixo, provavelmente arrastando os pés, na sua roupa suja, por tentar disputar com os porcos a comida, na sua roupa gasta, nas suas marcas do corpo do pecado, ele baixava a cabeça, arrastava os pés na direção da porta da fazenda, mas o pai estava à espera. Deus está à tua espera. Tu podes fugir, tu podes correr por 7 caminhos, mas Deus está sempre à tua espera. Deus está sempre à tua espera. E Deus te ama de uma forma tão profunda. O grande problema é que o nosso orgulho nos impede de caminhar pela estrada da fazenda, mas não há outro caminho que nós podemos fazer. Ele é um pai que espera. E outra coisa importante é que ele viu e o reconheceu. Ele é um pai que reconhece. Ele é um pai que reconhece. É um pai que reconhece o seu filho. É um pai que espera e reconhece os seus filhos, mesmo imundos de pecado. E foi isso que ele fez comigo. Irmãos, nos tempos e nos meses que eu me afastei dos braços do Pai Celestial, foram os meses mais difíceis e marcantes da minha vida. Durante aquele tempo em que eu estive longe de Deus e fazendo coisas que me envergonho e que não tenho interesse nenhum em contar, mas tudo aquilo que eu fiz de longe de Deus, eu nunca esqueci o seu grande amor. E naquela madrugada, ao canto daquele sótão, quando eu disse: Deus, se tu quiseres ainda alguma coisa, eu volto para ti. E naquele momento eu senti aqueles braços, eu senti Deus correr na minha direção espiritualmente, eu senti Deus beijar-me, abraçar-me e acolher-me, e com um sentimento de dívida, tal qual este filho. E esta é a minha história, dizendo: eu não sou digno de ser teu filho, deixa-me só trabalhar para ti, deixa-me só servir-te, Senhor. Mas a verdade é que o pai espera e o pai reconhece os seus filhos, mesmo que estejam imundos do pecado. Tu podes estar imundo do pecado, mas Deus reconhece-te. Deus ama-te por aquilo que és e não por aquilo que fazes. Deus abomina o pecado, Deus odeia o pecado, mas Deus ama o pecador.
O segundo aspecto que nós encontramos aqui, no verso 20 ainda, diz que quando ele ainda estava longe, ele viu, reconheceu e se moveu de íntima compaixão. E esse segundo aspecto é Deus, um pai que se compadece. Deus compadece dos seus filhos. Deus tem compaixão. E compaixão vem da palavra paixão. E paixão vem da palavra passione. E passione significa sofrimento. E compaixão significa compassione, que é sofrimento comum. Deus colocou-se no lugar do filho. Deus sentiu as dificuldades que ele estava a ter. Deus sentiu as vergonhas que ele estava a sentir. Deus identificou-se com aquela situação e vendo a atitude de humildade, a atitude de desejo de mudança, a atitude de o procurar, porque Deus nunca joga fora aqueles que o procuram. Deus nunca manda fora aqueles que o procuram, e nós vemos isto em Jesus. Quando as crianças o procuravam, os discípulos diziam: saiam daqui meninos, saiam daqui meninos, Jesus é um mestre, Ele está aqui connosco a ensinar-nos, saiam daqui meninos, saiam daqui crianças. Jesus disse: não façam isso. Deixai vir as minhas criancinhas. E as crianças na altura não tinham direitos nenhuns. Deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Jesus vem revelar esse coração do Pai. Um Deus que tem comiseração. Um Deus que tem pesar, piedade e que sente a dor que o mal causa naquele que é alheio. Ele sentiu a dor do seu filho e ele reconheceu o seu esforço. Meus queridos, o filho fez aquilo que podia fazer, que era voltar pelo caminho que ele conhecia tão bem. E Deus fez mais do que ele estava à espera, porque o nosso Pai Celestial compadeceu-se ao ver a dor do seu filho, reconheceu o esforço que ele estava a fazer para admitir o seu erro e humilhado voltar por aquela estrada. Então o Pai moveu-se de íntima compaixão. Mas sabem, nós já falamos sobre a diferença de arrependimento e remorsos, e há também muita diferença entre compaixão ou empatia ou sentimentos de pena. Aqui é muito mais do que sentimento de pena, porque a compaixão nos faz mover a agir, nos leva à ação. Então ele se compadeceu, ao se compadecer, ele fez alguma coisa e ele correu na direção do seu filho. Sabem, se há uma das figuras que eu mais gosto, eu às vezes brinco com isto nas reuniões de jovens e eles riem-se, às vezes façam um bocadinho de palhaçadas, mas era só para lhes mostrar, porque realmente aquele homem com as suas vestes, um homem com uma certa idade, um homem que já estava a dividir, que já tinha dividido a herança, um homem que já tinha passado, um homem que era um ancião porque tinha propriedade, tinha empregados, era um homem que era respeitado na sociedade. Ninguém via um senhor de uma fazenda a correr, mas aquele homem correu. Como conseguiu correr? E esta é a figura que Jesus pinta. Isto é extraordinário. É a figura que Jesus pinta do Pai Celestial, de alguém que corre na direção, de alguém que se move. Diz que ele correndo, ele podia ter andado com a cabeça empinada, assim: beija aqui o meu anel, que eu sou o teu pai, pede aqui a minha bênção. Mas essa não é a imagem do Pai Celestial. Ainda que alguns patriarcais possam fazer isso, o Pai Celestial correu como sabia correr. E para um homem daquela idade correu desconjuntado, correu de uma forma que se calhar dava vontade de rir quem estivesse a ver. Os vizinhos diziam: mas o que é isto? O que é que fez o homem correr? Aconteceu alguma coisa? Um fogo na fazenda? Não, havia uma coisa maior. O seu filho perdido estava ali a dar passos na direção do Pai. E quando nós damos um passo na direção de Deus, Deus dá 10 na nossa direção, porque Deus vem ao nosso encontro para nos acolher, para nos receber, para nos amar, para nos perdoar. Eu gosto desta imagem do Pai a correr na direção do Filho. E esta é a imagem que Jesus está a pintar do Pai Celestial. Quando o viu, ainda estava longe, moveu-se de íntima compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço. E o beijou. E o beijo aqui não era o filho a beijar a mão do Pai, não era o filho a beijar os pés do Pai, era o Pai a beijar o pescoço do filho, o rosto do filho. E o Pai, ao beijar o rosto do filho, estava a mostrar
mostrar aquele amor próximo, aquele amor filial. O filho que fedia, cheirava mal, o filho que cheirava a porcos e a pecado, Deus beijou. E Deus beijou este mundo quando deu Jesus, e Ele na cruz do Calvário, com as mãos pregadas naquele madeiro, ali estava o maior beijo que Deus deu à humanidade, que nos faz acolher ao seu seio e nos receber como filhos. O beijo mesmo daquele imundo filho, vindo do meio dos porcos, o beijo mostra aceitação. O beijo revela perdão. Perdão. O beijo significa reconciliação. Perdão. O pai não beijava os empregados. O pai beijava os filhos. Aquele beijo é um beijo de reconciliação. É um beijo de restauração. É um beijo de amor. E aqui nós vemos o cordial amor do Pai. O grande amor. O extravagante amor do Pai. O outro aspecto que nós vemos a seguir é o cuidado paternal. O cuidado do Pai. Todo pai, nós que somos pais, ou mesmo quem não é, todo pai, se vê um filho a passar de frio, a coisa mais natural é tirar o casaco e dar ao filho. A mãe fará o mesmo. Tira da sua roupa de si para proteger, para aquecer o filho. Quantas vezes isso não aconteceu connosco, nas campanhas, os nossos filhos, ao frio, e eles esqueciam-se de um casaco, ou estavam com frio, nós tirávamos o nosso casaco, colocávamos sobre os seus ombros, o casaco ia quase até aos pés, mas eles ali estavam, e por eles estarem quentes, o nosso coração estava quente, mesmo que as costas estivessem frias. E este vestir do Pai fala do cuidado, o cuidado paternal. O Pai vê o seu filho despido e vai cobri-lo. Mas as vestes significam honra. Não era mais vestes de mendigo. Eram vestes de família. Ele diz mesmo assim: trazei depressa a melhor roupa, verso 22. Trazei depressa a melhor roupa. Não é a roupa do empregado, não é a roupa do homem do campo, não é a roupa do pastor das cabras, não é a roupa daquele que estava interno em casa a servir a mesa. O pai disse: trazei a melhor roupa, e provavelmente a melhor roupa saiu do guarda-fato do pai. Trazei a melhor roupa e vestiu-o. Eu não consigo mais vê-lo assim. Ele é o meu filho. Eu não consigo mais vê-lo nesse estado. Trazei a melhor roupa e vesti-lo. Este é o cuidado paternal. Veste significa honra. Não mais mendigos. Não mais sem abrigo. Ele era um filho. As vestes paternais. E é isso que o Espírito Santo faz em nós. Quando Ele entra dentro de nós e Ele nos reveste com a sua presença. E nós percebemos quando o inimigo vem dizer à nossa mente: tu não vales nada, tu falhaste, tu és um pecador. Mas o Espírito nos faz recordar as palavras de Jesus e nos faz recordar as palavras da palavra: tu és meu filho querido, tu és o meu filho amado. Aleluia. A seguir nós vemos a aliança. No verso 22 a seguir: trazei a melhor roupa, vestilho e põe-lhe um anel na mão. Anel na mão. Anel era a renovação da aliança. Nós usamos os anéis na nossa tradição normalmente por alguns... Bom, agora usa-se muito como ornamentos, ou como bijuteria, ou como luxo, mas o anel estava muito ligado a momentos especiais. Era o anel de curso, era o anel da universidade, era o anel de família, era o anel da aliança, do casamento, a aliança de prata, a aliança de ouro, várias alianças ao longo da vida, lembrando o momento, significando unidade, significando pertença, identidade. E aqui este anel era o anel com que eles carimbavam no
milagre, os contratos, era um anel que, como se fosse um cheque em branco em que ele podia agora passar novamente, era um anel que dava autoridade da família, o brasão da família. O anel no dedo significa: não é mais mendigo, não és um trabalhador, não és um empregado, tu és meu filho e tu vais carregar esta aliança no teu dedo. Eu quero que quando tu entres em casa, podes cheirar mal, mas com as vestes lavadas, com as vestes novas, eu quero que eles olhem para o teu dedo e vejam que tu és o meu filho amado, tu és o meu filho querido. E esta homenagem do Pai, a renovação da aliança, ele não seria tratado como hóspede, ele não seria tratado como hóspede com vestes limpas, ele não seria tratado como um forasteiro em quem precisaram mudar a roupa. Ele tinha o anel da família e o anel significa autoridade. E irmãos, Deus fez isso comigo e convosco certamente quando voltámos para Deus. Ele nos deu umas vestes limpas de santificação e nos colocou o anel de identidade e de aliança com Ele. Nós sabemos de quem somos, nós sabemos a quem pertencemos, nós temos a autoridade do nome de Jesus e nós sabemos que nada nem ninguém nos pode separar deste amor, nem a morte, em última instância, nos pode separar deste amor. Louvado seja o Senhor. Este é o anel que nós devemos ter prazer de usar na nossa alma, uma aliança com Deus, um pacto, Deus de pactos, Deus de aliança. A seguir, sandálias nos pés. E sabem, era costume na altura os escravos andarem descalços. E naquele tempo havia escravatura. E pé descalço significava escravo. Pé descalço para muitos significa sem abrigo. Pé descalço significa alguém que não tem o básico. Alguém que não tem nada. A preocupação do pai, não a primeira, mas a preocupação do pai era dar-lhe umas sandálias, porque sandálias significam liberdade. Ele já não é mais escravo do pecado, já não é mais escravo dos erros, ele não é mais escravo, ele é filho e ele é livre. Aleluia! E eu sou livre, pelo amor de Jesus, eu sou livre. Sandália significava liberdade. Ele podia entrar e sair, ele podia ir para lugares, ele podia andar em lugares quentes e em lugares perigosos e não se iria ferir com as sandálias nos pés. Foi isso que Deus fez comigo. Ele me libertou. É verdade que o filho só queria mesmo era trabalhar para ele. E quero-vos dizer que essa deve ser a atitude certa. Senhor, eu não sou digno, deixa-me só trabalhar para ti. Mas qualquer das maneiras, Deus vai sempre mais longe. E Deus não nos quer como servos. Deus quer nos chamar de amigos. Deus quer nos chamar de filhos. Ele nos adota da sua família. Ele coloca o seu nome em nós, a sua aliança em nós. Aleluia. E o verso 23 diz, então ele diz: trazei o bezerro cevado, matai-o, comamos e alegremo-nos. E o bezerro simboliza a ceia, a comunhão, a festa, o banquete, a ceia, a intimidade, a proximidade. A mesa na cultura mediterrânea que era sempre o centro da família. Agora não eram, tragam lá umas codornizes. Agora não era, sei lá, pronto, qualquer coisa, não é? Não eram, tragam umas espigas e vamos comer milho cozido. Não! Vão buscar o bezerro que está preparado para a maior festa do casamento. Vão buscar o bezerro cevado que está a ser engordado para a grande festa. Se há festa que nós vamos fazer, é porque o meu filho estava morto e voltou. É porque ele estava morto, ele voltou à vida, ele reviveu. E começaram-se a alegrar e o pai dançava. E o pai dançava abraçado, sempre naquela cultura dançava-se muito. Dançava abraçado ao seu filho, beijando o seu filho, olhando para o seu filho. Não é mais a imagem daquele mendigo que sobe a estrada da fazenda cabisbaixo. É alguém que tem uma nova unção. É alguém que tem sandálias nos pés, tem vestes e tem o sinal da autoridade no seu dedo. Meus queridos, eu sei que o inimigo tenta destruir a imagem do Pai na nossa sociedade.
Talvez ele até tentou destruir e nós continuamos a lutar com isso toda a vida, porque é algo que é basilar, é algo que é estrutural, é algo que faz parte da estrutura do ser humano. E nós sabemos que nos últimos dias o diabo tem procurado esmagar a figura paternal, a alienação paternal, os pais serem maus para os seus filhos, serem maus para as suas mulheres, mas eu quero vos dizer que essa não é a imagem do Pai Celestial. E tu não precisas ter medo de Deus, porque Ele te coloca vestes novas, Ele coloca a aliança no dedo, Ele coloca sandálias nos pés e Ele te acolhe e te beija. E esta é a imagem que Jesus pinta do Pai, que é o Pai Celestial, o mesmo Pai que diz em Isaías: o teu pai da terra pode te abandonar, a tua mãe da terra pode te abandonar, eu, teu Deus, não te vou deixar, nem te vou abandonar. Então, se todos te falharem, volta-te para o Pai, volta para a casa do Pai, regressa à casa do Pai. Então há comunhão ali naquele banquete, naquele bezerro no espeto. Havia uma festa grande ali, os vizinhos juntaram-se, os trabalhadores juntaram-se à festa, música, alegria, prazer. Talvez, pronto, no outro dia vamos pregar sobre outro filho, está bem? Mas vamos só ficar nesta figura agora, a alegria da casa do Pai. Eles regozijaram-se. Reparem que nas 3 parábolas que nós temos aqui, 4 com a ovelha, a dracma, a ovelha, sim, desculpem, e o filho, exatamente, nestas 3 parábolas que nós temos aqui, o mote da alegria é sempre final e comum. Alegrai-vos, encontrei a dracma perdida. Chamem as vizinhas, vamos fazer festa, encontrei a dracma perdida, que simboliza a minha herança, simboliza o meu tesouro. Alegrai-vos. Alegrai-vos comigo, diz o pastor. Eu encontrei a ovelha perdida, vamos fazer festa. Mas Jesus foi mais longe. E Ele quis pintar neste quadro, neste quadro poético, o coração do Pai. Talvez nesta tarde alguns irmãos e irmãs que entram aqui neste lugar, às vezes esquecem-se, porque o inimigo nos leva a comparar o nosso Papá Celestial, o nosso Abba, com o nosso Papá da terra. Mas nesta tarde, o Senhor quer te mostrar que tu tens estrutura na vida, porque tu foste adotada não por um pai qualquer, tu foste adotado não por um pai qualquer, tu foste adotado pelo Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. E a autoridade de Deus na tua vida, a autoridade na tua vida, não somos mais escravos, somos livres. E podemos passar aos outros aquilo que Ele passou para nós. Como conclusão, nós temos tido um Pai tão amoroso que enviou o seu Filho para morrer por nós, para que possamos receber vida como o Filho pródigo recebeu. Eu não sei se está entre nós alguém que precisa de voltar para o Pai Celestial nesta tarde. Talvez alguém que está em casa também. Vou falar para mim para os de casa porque vou desligar a seguir. Mas para aqueles que estão em casa, se tu precisas de voltar para os braços do Pai Celestial, eu quero te dizer que esta figura que Jesus pintou, Lucas 15, é a figura da revelação do próprio Deus. Deus está à tua espera. Quando te cansares de fugir e de comer comida de porcos, volta para a casa do Pai. Nós, igreja, vamos te receber. Vamos te amar e te beijar. E vamos te aceitar como estás, deixando que seja Deus que faça a obra de transformação. Deus os abençoe.